Olá, muito boa tarde. Ao longo desta semana analisámos a mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz e as incidências que merece no Portugal em que vivemos. Hoje contamos com a análise do professor Guilherme de Oliveira Martins. Cumprimento. Muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Podia comentar esta mensagem do Papa a partir de uma frase que o texto nos oferece, quando se diz: para sair da crise financeira e económica atual são necessárias pessoas, grupos, instituições que promovam a vida e favoreçam a criatividade humana. Não são necessárias, afinal, soluções económicas? São necessárias soluções económicas e o Papa diz-lo muito claramente. Trata-se de um documento de uma extraordinária riqueza e eu começaria por dizer que é uma mensagem que é especialmente oportuna para este momento. Na passagem que referiu, fala-se na importância da inovação e da criatividade. Em ordem ao novo modelo económico. Um novo modelo económico, exatamente. Devemos relacionar este texto com um documento extremamente importante do Conselho Pontifício para a Justiça e Paz, documento divulgado há alguns meses atrás, que fala da crise financeira e da necessidade da regulação dos mercados económicos e financeiros. O Papa começa, aliás, por dizer que a situação atual se caracteriza por um capitalismo financeiro desregrado, ou seja, é uma situação em que o lucro imediato, em que a lógica do curto prazo prevalecem, e é indispensável dar respostas. Respostas que o Papa considera deverem centrar-se nos eixos da verdade, da justiça e do amor. Eu, aliás, ao ler esta mensagem, não pude deixar de recordar alguns aspectos que são desenvolvidos na encíclica Caritas in Veritate, que continua hoje ainda, mesmo para os cristãos, a ser pouco lida. É um documento desconhecido ainda. É um documento pouco conhecido. Quando realizámos no Porto, em final de novembro, a Semana Social, tivemos a oportunidade de nos centrar essencialmente nesse documento e verificámos a grande riqueza que os diferentes grupos encontraram em muitas das passagens do mesmo. Regressamos à frase com que começou, dizendo que esse elemento de inovação e criatividade tem que se ligar à justiça. E eu recordo uma passagem desta mensagem do Papa, mensagem que diz que, em lugar da liberdade total dos mercados, nós temos que dar espaço à solidariedade e, desigradamente, temos que evitar a todo o custo que essa mesma liberdade dos mercados ponha em causa os direitos sociais das pessoas. O Papa fala na erosão da função social do próprio Estado. Exatamente, é nessa passagem que eu acabei de referir, exatamente, onde fala nessa erosão, erosão extremamente perigosa, erosão que pode levar a deixarmos na penumbra aquilo que são valores fundamentais da sociedade. É isso que está a acontecer em Portugal, Dr. Guilherme? Eu diria que... Sustentar o crescimento da economia, e, enfim, às vezes nem sequer é esse crescimento económico, é só um ajuste das finanças no Estado Social. O Estado Social não pode deixar de ser devidamente refletido e devidamente valorizado. Ele está bem presente na doutrina social da Igreja e várias vezes o tenho referido, e nas conclusões da Semana Social última isso ficou claro. A doutrina social da Igreja não é uma resposta ideológica, não é uma resposta para uma família política, não é uma resposta circunstancial ou técnica. A doutrina social da Igreja é uma resposta para a sociedade toda. E sendo uma resposta para a sociedade toda, ela hoje é talvez mais atual do que nunca.
já que esse Estado Social, e quando me pergunta, e Portugal, não estamos sós. Feliz ou infelizmente, não estamos sós. Neste momento vemos, por exemplo, esta semana, o grande debate que teve lugar no Congresso norte-americano a propósito destes temas, a propósito da sustentabilidade das finanças públicas e também dos direitos sociais. É, pois, um tema de grande premência. Mas o Papa chama a atenção do seguinte: é indispensável a valorização das pessoas e a valorização do trabalho. Isto é muito importante. Porquê? Porque nos últimos 20 anos a lógica puramente financeira levou a que houvesse uma ilusão de criação de riqueza. Por isso o Papa fala na necessidade de criatividade, ou seja, criar no sentido de criar riqueza, mas criar riqueza que permita uma melhor vida, que permita uma melhor resposta aos desafios perante os quais nos encontramos. A velocidade da circulação monetária gerou a ilusão da criação de riqueza, mas agravou as desigualdades. E o Papa diz: é indispensável percebermos que a paz é posta em causa pelo agravamento das desigualdades. Não podemos esquecer de que estamos na mensagem do Dia Mundial da Paz, e em que o tema fundamental do Papa é bem-aventurados os obreiros da paz. Toda a mensagem é centrada nesta ideia. Como poderemos ser cristãos e não cristãos obreiros da paz? Este aspecto é muito importante, uma vez que o Papa se dirige a todos os homens e mulheres de boa vontade, uma vez que a paz só pode ser construída através de uma valorização da dignidade humana, em primeiro lugar, valorização do trabalho e depois, para a valorização do trabalho, criação de empregos, criação de investimentos reprodutivos. Merece talvez, e em sintonia com o comentário que fazia o Dr. Guilherme, esta frase que também está na mensagem do Papa, quando diz: na atividade económica, o obreiro da paz aparece como aquele que cria relações de lealdade, reciprocidade com os colaboradores, colegas, clientes, etc. É muito importante. Temos na empresa obreiros da paz ou não, mediante a temos que ter a noção de empresa, é uma noção extremamente importante, e o Papa, quer na encíclica, quer nesta mensagem, chama a atenção para a necessidade de a empresa ser uma comunidade. E quando diz a empresa, diz qualquer organização social, qualquer instituição, deve ser uma comunidade de partilha, uma comunidade de justiça e uma comunidade preocupada com a verdade. Este aspecto e esta preocupação é extraordinariamente importante, uma vez que hoje a responsabilidade social é um dos grandes desafios para o ano 2013 que agora começamos. E, infelizmente, temos visto que, aproveitando-se da situação de crise, há quem pretenda usar pretextos para ou fomentar o desemprego ou de algum modo retirar-se, fazer o contrário daquilo que o Papa nos vem dizendo para fazer. Em vez de lutarmos por criar riqueza, lutarmos por partilhar melhor a riqueza, garantirmos que haja menos desigualdades, há no fundo um retirar, talvez às vezes por medo, talvez por receio. Mas perante a crise nós temos um dever fundamental. Esse dever é, em primeiro lugar, o dever dos cristãos, porque a mensagem de Cristo é uma mensagem, antes de mais, de responsabilidade e de completamento. Nós só seremos plenamente reconhecidos na nossa dignidade se pudermos permanentemente criar esse complemento de uma obra fantástica que é a obra divina. O Orçamento de Estado para este ano, que está a iniciar-se, corria de facto esse sério risco de não olhar o crescimento económico como deveria? E corre ainda. O problema não estará no Orçamento de Estado, que é um instrumento e que é um instrumento dominado pelas circunstâncias, ou seja, é necessário que seja um documento de sustentabilidade, um documento que tenha receitas e despesas que sejam adequadas, que evitem o agravamento do endividamento, porque o Papa chama a atenção para isso. É indispensável que a criação de riqueza
leve a uma melhor partilha da mesma, em vez de estarmos a contar com recursos de que não dispomos e que são recursos das gerações futuras. Esse aspecto é extraordinariamente importante. A responsabilidade social obriga também a uma adequação entre os recursos que temos e as finalidades que visamos atingir. Questão outra, essencial, que está bem presente nesta mensagem, é de que temos de utilizar da melhor maneira os recursos em nome da justiça. Por isso é que as desigualdades são negativas. Por isso é que as desigualdades são um fator contrário à paz, na expressão do próprio Papa. As opções financeiras e económicas, também aquelas que estão previstas no Orçamento de Estado, poderão acentuar essas desigualdades em Portugal? É indispensável que a justiça distributiva seja mais valorizada. E eu julgo que as dificuldades perante as quais nós estamos poderão ser boas conselheiras no sentido da redução das desigualdades e no sentido de uma melhor justiça distributiva. Compreenderá que eu não desejo entrar nos pormenores, até pelas funções públicas que tenho, mas gostaria de deixar muito clara esta ideia de que a justiça distributiva, designadamente a justiça fiscal, é hoje um desafio extremamente importante. Em vez da maximização do lucro e do consumo, na expressão do Papa nesta mensagem, torna-se absolutamente indispensável haver uma valorização da inovação, da criatividade e uma pedagogia, a pedagogia do construtor, do obreiro da paz. A pedagogia centrada no serviço, na compaixão, na solidariedade, na coragem e na perseverança. São as expressões que o Papa, de uma forma muito enfática, aqui salienta como devendo ser devidamente valorizadas. Uma proposta para acolher em família e nas comunidades também esta mensagem. 2 ou 3 direitos fundamentais que o Papa refere nesta mensagem, um deles já aqui referenciado, o direito ao trabalho, e como aquele que está hoje mais ameaçado. Infelizmente também vamos comprovando isso na nossa sociedade. Não há dignidade humana sem valorização do trabalho. O trabalho como um fator positivo, um fator de participação na criação divina, como já tive a oportunidade de dizer, e é algo que está no ensino da Igreja desde as suas origens. E é indispensável ligarmos, pois, esta ênfase muito especial ao trabalho como elemento essencial de paz. Volto a referir que esta mensagem neste Dia Mundial da Paz é uma mensagem sobretudo orientada para os fatores que levem a uma cultura de paz. E o Papa nota que existem elementos que são preocupantes, fatores que não podem deixar de estar presentes, uma vez que essa cultura da paz precisa a mobilização de todos os obreiros da paz, mas simultaneamente também percebermos que a crise económica, o seu agravamento, as desigualdades a continuarem levarão ao comprometimento dessa mesma cultura de paz. Um outro fator que o Papa referencia, e se calhar não estamos muito despertos para ele ainda, é a crise alimentar. Muito mais grave do que a crise financeira, diz o Papa. Exatamente. Dilo, não o diz pela primeira vez, a encíclica Caritas in Veritate salienta muito especialmente este tema. Não se trata de um grito de alarme. Trata-se fundamentalmente de algo que hoje os economistas começam a ter especial consciência. É que a sociedade que estamos a construir não pode ser uma sociedade apenas de consumo, o consumo como fim em si mesmo, nem uma sociedade de serviços. É indispensável que a agricultura, a indústria, que a criatividade sejam devidamente valorizados. É por
por isso que eu, em várias circunstâncias, tenho chamado a atenção para um novo domínio que é cada vez mais importante, a economia da cultura. E ao falar da economia da cultura, por perguntar-se, mas o que é que tem a ver com este apelo do Papa relativamente à tomada de consciência sobre a qualidade de vida, sobre a proteção do meio ambiente? Tem tudo. Porque ao falarmos da cultura, estamos a falar da cultura como criação. Estamos a chamar a atenção para algo que é muito importante. As novas tecnologias de informação e comunicação são uma descoberta fantástica, mas são instrumentais. A relação fundamental é a relação que se estabelece entre as pessoas, olhos nos olhos. Essa é a relação fundamental. E os instrumentos tecnológicos e a ideia de que é possível progredir nesses domínios, não pode deixar de ser vista à luz de uma percepção de que é pondo as pessoas no centro da sociedade, que nós poderemos, de facto, resolver os problemas. Aliás, o Papa refere precisamente também essas culturas, as várias culturas que têm sido, que se têm fundamentado em critérios subjetivistas e pragmáticos. Diz o Papa que é preciso superar essas culturas. Isso, de facto, acontece na nossa sociedade. É a causa de todos os problemas a qual ainda não demos a devida atenção. O Papa refere-o a propósito da ditadura do relativismo. De uma indiferença relativamente aos valores, e que está muito claro nesta mensagem. E justamente a referência muito oportuna que fez tem a ver com a necessidade de percebermos que não podemos estar indiferentes relativamente a valores como a vida, a liberdade, como a autonomia, como a igualdade, como a justiça, como a verdade. Isso é extraordinariamente importante. Uma vez que esta ditadura do relativismo que o Papa fortemente põe em causa nesta mensagem, como nos seus documentos fundamentais que conhecemos, é algo que nos obriga a percebermos que um caminho de desenvolvimento humano, um caminho de paz, obriga a que a dimensão universal da dignidade seja respeitada. É a única maneira que nos permite, aliás, justificar que os direitos dos homens ou das mulheres têm que ser respeitados onde quer que nos encontremos. A centralidade da lei moral natural, fala o Papa. Exatamente, e infelizmente nós vemos a cada passo atentados à dignidade humana um pouco por todo o mundo, designadamente a questão da liberdade religiosa, o pôr em causa a liberdade religiosa, exatamente, por isso eu estou a falar do tema. E ainda há dias o Dr. Francisco Sá Silva de Cabral chamava a atenção para o facto de haver muitos atentados relativamente à liberdade religiosa pelo mundo e não haver suficiente atenção, designadamente das organizações internacionais e das pessoas e dos governos, relativamente a esse facto. E o Papa diz que essa liberdade religiosa é uma liberdade não apenas vista num sentido negativo, isto é, evitar que haja entraves às opções, mas simultaneamente tem que ser vista na perspectiva positiva, na vivência religiosa. E esta vivência religiosa, que está muito claramente afirmada na Constituição Pastoral Gaudium et Spes, aprovada no Concílio Vaticano II, de uma forma pioneira e clara, essa liberdade religiosa é a liberdade de ter religião, de assumir a religião ou de não ter religião. Esse aspecto é extraordinariamente importante. Não posso deixar de referir algo importante desta mensagem. É que o Papa, além de recordar mais uma vez os 50 anos do Concílio, recorda para o ano de 2013, correspondendo justamente ao ano de 1963, o cinquentenário da encíclica Pacem in Terris, que é documento absolutamente fundamental do Papa João XXIII.
Dr. Guilherme de Oliveira Martins, estes documentos, mensagens do Papa para o Dia Mundial da Paz, outros em que aborda estas temáticas, que tudo tem a ver com a sociedade em que vivemos, acha que inspira os cidadãos, inspira os políticos, por exemplo? O que é necessário fazer, na sua opinião, para que, de facto, este documento esteja também sobre as mesas e seja um instrumento de trabalho? Os documentos valem por si, devem ser lidos atentamente, mas têm que ser completados com o exemplo. E é nesse sentido que eu costumo insistir muito na necessidade de os cidadãos cristãos, os cidadãos, homens e mulheres de boa vontade, devem, no dia a dia, fazer da prática de fazedores da paz algo de efetivo e algo de permanente. É uma preocupação que o acompanha? É uma preocupação que acompanha e, sobretudo, os políticos cristãos têm aqui especiais responsabilidades. Eu recordo, por exemplo, a figura de Andrea Riccardi, que é hoje Ministro do Desenvolvimento de Itália, um cristão muito empenhado e alguém que tem afirmado com especial ênfase a necessidade de respondermos com uma cultura de paz aos problemas e às incertezas contemporâneas. Esperemos que assim aconteça também do nosso meio. Muito obrigado por ter estado neste programa. Bom ano. Bom ano. Para 2013. Votos que estendemos também a todos quantos nos veem e ouvem neste programa da Igreja Católica.